Meu nome é professora Luciane Kern Junqueira, sou professora do curso de Ciências Biológicas da PUC Campinas e sou formada em Biologia com mestrado e doutorado na área de Ecologia. Como avalia a situação do meio ambiente no Brasil? Muitos não se preocupam com o desmatamento na Amazônia, pois acreditam que isso não irá afetar outras regiões do país. Mas sabemos que é graças à Amazônia que temos um equilíbrio do clima. Assim, como as queimadas e os desmatamentos podem afetar o país e o mundo? Em relação à Amazônia, tem vários aspectos ecológicos importantes que devem ser considerados. O primeiro deles é que a Amazônia é um grande bioma de floresta tropical úmida, né? Nesse sentido, a maior parte da chuva que cai na floresta, ela é decorrente do processo de evapotranspiração da própria floresta. Então, por exemplo, 90% da chuva que cai em outros locais, que não a floresta pluvial tropical, é decorrente da evaporação dos oceanos. Então, os oceanos evaporam e a chuva, então, é levada para essas regiões. Na Amazônia, 90% da chuva que cai, ela é decorrente da própria floresta. Significa o quê? Da evapotranspiração da água das plantas. Que se você não tem floresta, você não tem chuva, né? E já foi realizado um estudo que se a floresta tiver um processo de perda de aproximadamente 40%, quando você chegar em 40%, você vai deixar de ter floresta tropical e vai passar a ter uma outra coisa, possivelmente um bioma muito semelhante a um cerrado, né? E o mais importante, essa água que está na atmosfera dessa região, ela é levada através dos ventos e forma o que nós chamamos de rios aéreos. O que isso significa? Essa água, então, através dos rios aéreos, ela desce e grande parte da chuva que cai na região sudeste também vem através dessa umidade que vem da Amazônia, que encontra os Andes e depois desce. Significa o quê? Se eu deixar de ter Amazônia, eu posso influenciar no regime de chuvas aqui da região sudeste. E aí eu posso, inclusive, até ter aqui um clima próximo a um clima desértico, dependendo do quanto ela for devastada. Então isso é um aspecto muito importante. E assim como ela regula o clima no Brasil, ela regula no mundo. Então esse olhar que a gente está recebendo da comunidade internacional, ele não é ao acaso. Não será só o Brasil que será afetado, será o mundo. E as pessoas já têm essa percepção há muito tempo, porque tem muitos estudos nessa área. Então, essa preocupação, ela é decorrente disso. Uma alteração climática mundial em função do desmatamento da Amazônia. E é uma coisa um pouco incoerente, né? Porque quando a gente olha para a Amazônia, a gente pensa o seguinte, bom, é uma floresta com um tamanho, com árvores muito grandes, né? Você imagina que essa floresta ela tem um solo rico em nutrientes, né? Até para manter toda essa flora e toda a fauna que está associada a essa flora. Só que o solo da floresta amazônica ele é pobre. Ele só se mantém porque a floresta, quando a gente tem queda de folhas, de galhos ou de animais que morrem, ela sofre um processo de decomposição. Com isso, ela libera os nutrientes que são reabsorvidos pela própria floresta. Então, se você desmatar, esse solo, com o passar do tempo, ele vai ficar exaurido, extremamente pobre, porque você não tem a floresta reabastecendo. Então, você desmata, coloca fogo, desmata, faz uma área de pastagem. Essa área de pastagem ela é sustentável por um período de tempo. Depois, os nutrientes estão exauridos. O que você tem que fazer? Você tem que adubar. Só que adubar sai muito caro. Então, o que você faz? Você abandona e desmata outra área. Já se sabe no Brasil hoje que não seria mais necessário fazer nenhum tipo de derrubada de floresta para fazer novas áreas de pastagem, se as áreas de pastagem que hoje são utilizadas e estão degradadas fossem recuperadas. Então é um processo que a gente tem que olhar com muito cuidado. Além disso, toda a fauna que nós temos ali, né, representantes de diversas espécies, né, que a gente não encontre mais em nenhum outro lugar. Então isso acaba sendo o que a gente chama de ponto prioritário de conservação,
que o pessoal fala muito de hotspot, né? Mas é um grande ponto prioritário de conservação, porque os animais que você encontra lá, as espécies de planta que você encontra lá, você não encontra em mais nenhum outro lugar do mundo. Além de toda a possibilidade de fármacos que você pode obter da própria floresta, né? Que grandes laboratórios estudam alguns fármacos extraídos de espécies que nós temos aqui, ou até mesmo de animais que nós só temos aqui, né? Animais, incluindo aí insetos ou outros animais, dos quais a gente pode extrair substâncias que podem ser utilizadas e testadas como fármacos muito importantes. Fora o conhecimento indígena da própria floresta, né, dos índios que vivem na própria floresta, que já tem um indicativo de plantas e animais que você pode estar utilizando algum tipo de substância química como um futuro estudo para a produção de um grande fármaco. Agora falando um pouquinho sobre os mares. Na sua opinião, como está o derramamento de óleos está afetando o meio ambiente? Isso pode afetar o turismo no Brasil? Olha, eu particularmente, como eu sou bióloga, quando eu comecei a ver essas notícias, né, é algo que me dói muito, porque muita coisa vai ser perdida e acredito que não vai ser mais recuperada. Principalmente a parte de corais, de grandes corais, né? Nós temos aqui uma grande barreira de corais na região Nordeste e como o óleo acaba se fixando e sufocando os animais que ali estão, é bem provável que a gente deixe de ter e a gente sofra um processo que a gente vem encontrando no mundo inteiro de perda, né, de corais, que aconteceu na Austrália, só que no mundo isso tem acontecido em função do aquecimento das águas dos oceanos e esses organismos que vivem associados sobre o esqueleto de calcário, eles não sobrevivem, então tem um processo que a gente chama de branqueamento de corais, em que você olha e você não tem mais vida, só tem a estrutura calcária. E aqui no Brasil, com esse grande derramamento, esse óleo acabou incrustando, ele não tem como tirar, não tem como limpar e provavelmente essas perdas são quase que, em alguns casos, bem irreversíveis. Fora toda a fauna marinha que é associada e que ocorre na região e que é contaminada, né? Então, assim, os peixes que ali vivem, eles estão em contato com os contaminantes e isso incorpora, né, nesses organismos e, claro, consequentemente em toda a cadeia alimentar. Então é uma coisa que eu acho que ninguém ainda conseguiu mensurar o tamanho do problema e o tamanho do impacto que a gente vai sofrer em função desse derramamento. E, claro, consequentemente o turismo acaba sendo afetado, né? Então, os nossos mares, eles estão, eu falo assim que a gente não está cuidando e já faz tempo, né? E vem desde todo o lixo plástico que é lançado, da problemática que a gente tem em relação aos plásticos, que os animais acabam confundindo com outros organismos dos quais eles se alimentam e, claro, acaba provocando a mortalidade desses organismos, né? Então, eu acho que é algo bastante preocupante que a gente tem que pensar. Como você mesmo mencionou, e ainda falando um pouquinho sobre o mar, o que acha do lixo produzido que está indo para o meio ambiente? Os canudos de papel realmente afetam menos o meio ambiente do que o do plástico? Sim, afetam. Eu acho, assim, até como uma forma de fechamento, eu acho que o grande segredo, né, de mudar isso que a gente está vivendo é a gente acabar... Na verdade, eu falo assim, que ninguém conscientiza ninguém, você informa. A sua consciência você constrói a partir da informação que você recebeu, né? Então, quando você sabe o que realmente acontece, então, quando você sabe que a Amazônia não é pulmão do mundo, né? Porque todo o oxigênio produzido é consumido pela própria floresta, mas que ela é importante para a manutenção do clima mundial, você começa a ter um olhar diferenciado. Então, você tem a informação correta e, a partir dessa informação correta, você constrói a sua consciência. Eu acredito que o grande diferencial para a gente começar a mudar isso estará no indivíduo, na sua casa, né? O lixo, por exemplo, o lixo que a gente produz, seja ele lixo plástico, lixo orgânico, você já olhando para isso como algo sobre sua responsabilidade, já muda como você vai tratar o ambiente, né? Se a gente pensar em lixo orgânico,
50% dos resíduos sólidos produzidos no Brasil, 50% deles são de lixo orgânico. Significa que isso não precisa ir para um aterro, não precisa ir para o lixão. Isso pode ser reutilizado na forma de compostagem, por exemplo, e você produzir um adubo orgânico que você pode utilizar para fazer uma horta na sua própria residência, se você mora num apartamento, uma horta vertical. E aí você já consome produtos que já não têm agrotóxico, então você acaba reduzindo também. Então, no meu entender, uma cadeia, né? E atitudes como não usar canudo plástico, como você reduzir, como você cobrar dos fabricantes de vários produtos para que essas embalagens que são utilizadas sejam mais sustentáveis. Então você vai comprar uma bolachinha, a bolachinha dentro de um plástico, que é dentro de outro plástico, que é dentro de outro plástico, né? Então você ter um olhar mais consciente em relação a isso, eu acho que isso faz a grande diferença. E eu acho que essa geração que está chegando, essa meninada, né, a gente pôde comprovar isso agora acompanhando todas as manifestações que tiveram, né? São meninas e meninos que estão cobrando uma postura diferente, porque senão a gente não tem mais planeta para eles, né? Então a gente tem que começar a olhar para isso de uma forma um pouco mais cuidadosa e olhar na nossa casa, na nossa escola, na nossa universidade, no nosso trabalho, o que a gente poderia fazer de diferente e pequenas coisas, né? Pequenas coisas fazem toda a diferença. Sim, é muito importante cada um ter a sua responsabilidade em cuidar do seu próprio lixo. E o Talk 1 agradece muito por você ter participado, eu espero que tenham gostado. E a gente queria saber se você também quer dar alguma consideração final ou falar mais alguma dica. Olha, eu agradeço a oportunidade, né, por falar um pouquinho de cuidado com o ambiente, né, com a nossa casa comum, né, como colocou o Papa Francisco. É interessante que o ser humano, ele é uma das poucas espécies que ele não cuida, né, do lugar em que ele vive, ele não consome as coisas com limites mais sustentáveis, né, ele não se autorregula. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar nisso, né, do nosso impacto no nosso planeta, e acho que a gente não tem muito mais tempo para pensar nisso, né? Todas as previsões que foram feitas em relação ao aquecimento global, todas elas já extrapolaram, né? Tanto que a gente vai ter aí várias conferências conversando um pouco sobre isso. As emissões de carbono não foram reduzidas, né? Então, e a gente tem criatividade, tem conhecimento, né, para pensar diferente e buscar alternativas diferentes, por exemplo, para a emissão de carbono, né? Mas eu acho que fazendo diferente na nossa casa, uma população aí do tamanho da nossa, de bilhões de pessoas, se cada um fizer um pouquinho, a gente já vai ter um resultado bem importante. Então é isso, muito obrigada por participar e até a próxima. Obrigada, agradeço a oportunidade.